Ótimo dia a todos. Assunto nosso é logaritmos. Nós temos aqui alguns exemplos e nós vamos entender um pouco por que existe logaritmos e como que a gente trabalha com ele. A expressão que define o logaritmo e a condição de existência do logaritmo, ok? O logaritmo, ele surgiu da seguinte situação: imagina você tem 2 elevado a 3, que é 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que é 8, e você tem aqui 2 elevado a 4, que é 2, multiplica 2, multiplica 2, multiplica 2, que é 16. Imagine se você tivesse um 2 elevado a x, e esse x fosse 3,1. Então, olha só, o x ele está entre 4 e entre 3. E esse valor aqui não é um valor que, se não aplicar algumas propriedades, entre outros também, que não são raízes exatas, a gente tem uma série de dificuldades para fazer esses cálculos. Então, quando o expoente, principalmente, ele é mais trabalhoso e números irracionais e situações que a potenciação não resolve com mais simplicidade, aí vários desses cálculos o logaritmo ele dá conta. O logaritmo no cotidiano ele está relacionado a várias informações de tabelas que auxiliam a vida de uma maneira geral. Tem um cálculo, né, que mede a acidez ou a basicidade, que é a medida do pH. Essa medida de pH ela é feita a partir de logaritmo do potencial hidrogeniônico, que existe, por exemplo, no solo, para fazer produção de alimento, ou, por exemplo, como que é o pH de uma urina, que conforme o pH você tem um corpo normal em relação às infecções urinárias ou não. Aí, então, eles medem o pH da urina para verificar a influência desse pH no sintoma que a pessoa está queixando, e assim também como mede pH sanguíneo, para saber ser um dos parâmetros de leitura de saúde de ser vivo, né? Que animais, por exemplo, que precisam dessa informação. E essas informações são contidas em tabelas. Aí você diz, mas o cálculo já está na tabela, para que calcular? É porque até para fazer essas operações em calculadora, é importante que a pessoa saiba como que é construído o cálculo para que os valores sejam encaixados corretamente. Então, é um conhecimento importante. Então, a definição do logaritmo ela é da seguinte forma: uma expressão que você tem um valor que chama logaritmando a base e o logaritmo. Então, essa expressão ela existe se e somente se o logaritmando for igual à base elevado ao logaritmo. Tá certo? Então, a condição, primeiro, então, essa expressão matemática do logaritmo. Você veja bem que aqui no final ele vira uma potência.
mas ele com essa definição e várias propriedades, ele resolve várias situações de cálculos. Então, o A é o logaritmando. O B é chamado base. E o X é chamado logaritmo. A condição de existência do logaritmo é se o logaritmando, né, o A. Isso aqui é muito importante. O A tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. Tá? Por esse fato aqui, o A tem que ser maior que zero. Então, visto essa definição, vamos fazer alguns exemplos. Olha, aqui nós temos o seguinte, para a gente calcular o valor de x. Esse x aqui, ele está na posição de logaritmo. Então, para a gente calcular ele, a gente aplica a definição, tá certo? O logaritmando a base 2 é x se o 8 for igual a 2 elevado a x. O 8, quando você decompõe ele, né? Por 2 fica 4, por 2 fica 2, por 2 fica 1. Você tem que... O 8 é 2 a terceira. Você pode escrever aqui que 2 elevado a x é 2 elevado a terceira. Ó. Então, para esse primeiro membro ser igual ao segundo, você já está na situação de potenciação conhecida. Então, é se o x ficar igual a 3. Então, você veja bem que para valores que a potenciação resolve, é simples, mas esse cálculo vai ajudar aqueles valores mais complicados. Nesse exemplo aqui, a gente precisa calcular o logaritmando. Então, por definição, né, o logaritmando é a base, tá vendo? A base elevado ao logaritmo. O logaritmo que é x aqui, ó, tá valendo 2. Então, desse jeito aqui, o x é igual a 100. Então, quer dizer que o x nosso, a nossa incógnita, está na posição de logaritmando. Nesse exemplo aqui, a gente tem que calcular a base. Aí a pergunta aqui é o seguinte, eu calculei que o logaritmando é 100. Esse logaritmo existe? Sim. Por quê? O logaritmando, ele tem que ser positivo. E 100 é um número positivo. Então, vamos ver nesse caso aqui. Nós temos que calcular a base. Então, por definição, esse logaritmo existe, né? Se somente se esse x for maior que 0 e diferente de 1, e se o 9 for igual a base elevado ao expoente aqui. Ó. Então, o 9, quando eu decomponho ele, eu fico com isso aqui, ó, 3 ao quadrado. Eu vou falar que 3 ao quadrado, x elevado a 2 negativo. Então, eu tenho que fazer, já que a base aqui é x e aqui é 3, eu tenho que fazer o expoente ficar igual, pelo menos. Para esse expoente 2 ficar igual a 2 negativo, eu posso inverter esse número. Vocês lembram disso? Tem A, é 1 sobre A elevado a 1 negativo. Se aqui fosse um número K qualquer, ficaria K negativo aqui. Se aqui tivesse um 3, que seria assim. Propriedade que a gente já estudou em potenciação. Então, 3 ao quadrado, eu posso reescrever ele e inverter o expoente. Então, agora, eu tenho que o primeiro membro vai ser igual ao segundo, eu tenho um elemento aqui que já é igual.
Então, para esse aqui ser igual ao de cá, ele tem que assumir o valor de 1/3. Então, o valor de x é 1/3. Aí vem a condição de existência. 1/3 é maior que zero? É. É diferente de 1? É. Então, existe isso aqui. Essa solução está válida, né? Então, é a maneira de memorizar aqui a definição e aprender a usar. Então, um detalhe aqui importante é que essa base aqui, 10, na matemática, quando você tem o índice 2 na raiz quadrada, então vou imaginar aqui, que é a raiz quadrada de 2, o índice 2 não fica escrito. No logaritmo, a base 10, ela não precisa ser registrada. Pode ficar assim, é base 10. Então, quando não tem nada escrito na base, é porque a base é 10. Assim como aqui, você tem raiz cúbica, você registra. Mas se você tem raiz quadrada, não é obrigado a registrar. E assim também como o coeficiente, né? O coeficiente 2 você tem que registrar, mas o coeficiente 1 você não precisa registrar. Então, para logaritmo, o que a gente não registra é a base 10. Guarda isso. Muito bem. Então, vamos fazer esse último exemplo. Calcule o valor de x para que exista esse logaritmo aqui. A base é 10. 10, que é a base, é maior que 0 e é diferente de 1. Então, está ok. Pelo valor da base, está tudo bem. E o logaritmando, ele vai... A condição de existência que tem que ser maior que 0. Tá vendo? Logaritmando tem que ser maior que 0. Então, você vem cá, para que exista, você tem que dizer que o logaritmando, que é x menos 3, tem que ser maior que 0. Desse tipo aqui, x tem que ser maior que 3. Então, você escreve: existe, se x pertencente aos reais, for tal que x maior que 3. Aqui, x pertence aos reais, tal que x é 3. Aqui, x pertence aos reais, tal que x é 100. Nesse aqui, x pertence aos reais, tal que x é 1 dividido por 3. Para esse outro exemplo aqui, o logaritmando, ele é a base, é a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 é um número maior que 0. Então, o logaritmando dele está dentro da exigência da existência. Então, a base é 2x menos 1. Ela tem que ser maior que 0 e ela tem que ser diferente de 1. Então, 2x menos 1 maior que 0 significa que 2x tem que ser maior que 1. Isso implica que x tem que ser maior que 1/2. E o 2x menos 1 diferente de 1 significa o seguinte, que 2x tem que ser diferente desse 1 somado. Esse 1 está subtraindo, passa para o segundo membro somando. Então, 2x tem que ser diferente de 2. Então, x tem que ser diferente de 2 dividido por 2, x tem que ser diferente de 1. Então, a condição de existência foi do logaritmo da base. Ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1 para obedecer. Base maior que 0 e diferente de 1.
Então, a solução é x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 1/2 e x tem que ser diferente de 1. Então, com isso daí, nós temos duas sequências, né? 5 exercícios que são com a finalidade, foram apresentados com a finalidade de aplicar a definição do logaritmo e a condição de existência dessa expressão definida com logaritmando, base e logaritmo. Obrigado pela sua atenção. Vamos encaminhar exercício e aguardamos a próxima aula. Um abraço.